O santo do dia 16 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Maria Bernadette Siribu e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de abril. Maria Bernadette nasceu no dia 7 de janeiro de 1844, no século XIX, em Lourdes, sudeste na França, aos pés do Monte Penureiros. Bernadette viveu em grande pobreza, mas sempre com o coração dirigido à Virgem Maria. A senhora, como ela sempre definia a Virgem Maria, apareceu-lhe diversas vezes. Na aparição do dia 25 de março de 1858, no século XIX, revelou-se ser a Imaculada Conceição. Desde o dia 11 de fevereiro até o dia 16 de julho daquele ano, Bernadette recebeu 18 aparições da Virgem Maria na gruta de Massabella. Desde o início das aparições, Bernadette tornou-se a porta-voz de um acontecimento que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo acusada de impostora, porém nunca desanimou, enquanto ao longo dos anos aumentava o fluxo inconstável das pessoas na Gruta das Curas. Essa gruta foi o fruto de um pedido da Virgem Maria para lhe testar a fé. Na aparição, Maria pedia a Bernadette que cavasse um buraco no chão, em certo lugar, próximo a uma gruta. Dali verteria uma fonte de água milagrosa. Porém, ao iniciar as escavações sem máquina ou materiais, mas simplesmente com suas forças de menina, Bernadette viu jorrar uma água suja inicialmente, e dela se fez penitência de beber, por fé. Entretanto, depois disso surgiu uma imensa fonte que até hoje é a manifestação da graça e milagre divino intermédio da Santa Maria, Mãe de Deus. Concluído o ciclo da visão na Gruta de Massabella, iniciada em 11 de fevereiro de 1858, no século XIX, Bernadette permaneceu o resto de sua vida na sombra. Foi acolhida no Instituto das Irmãs da Caridade de Neves, aonde passou 6 anos, sempre na casa de Lourdes, para ser depois admitida ao Movício de Neves, enquanto junto das milagrosa fonte ocorriam os primeiros prodígios de toda parte, ocorriam multidões de devotos, e ela só pedia para permanecer escondida e esquecida de todos. Na profissão religiosa, tinha assumido o nome de Irmã Bernadette e durante 15 anos de vida convencional suportou em silêncio os sofrimentos físicos e morais, com indiferença das próprias irmãs, de acordo com o desígnio providencial que previa as almas escolhidas de compreensão e fraquentemente também do respeito das almas medíocres. Viu toda a sua experiência mística a ser aprovada, em diversos milagres aconteceram, até mesmo a construção de um santuário, tudo isso sem buscar nenhuma recompensa e nem mesmo o agradecimento. A Virgem Maria concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, convidando-a a ser irmã da caridade. Com efeito, 7 de julho de 1866, no século XIX, em Saint-Gilles, entrou a fazer parte da comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs da Caridade de Neves, e lá trabalhou como enfermeira e sacristã, mas seu coração sempre acompanhava a Virgem e os enfermos. Tinha adotado a capacidade da compaixão. Maria é tão bela que quando vejo gostaria de morrer para vê-la novamente, era a resposta da vidente de Lourdes. Quantos confortavam ao longo da enfermidade que por 9 anos lhe causou sofrimento indivisíveis.
a Virgem tinha preparado para ela esta prova, não te prometendo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. O privilégio de ter sido acolhida pela Virgem aos 14 anos para confirmar a verdade dogmática da Imaculada Conceição proclamada pelo Papa Pio IX em 1854. Valeu-lhe o bem pouco a glória humana. Ela foi obrigada a ficar escamada por causa da asma e da tuberculose de um tumor no ósseo e no joelho. Teve de lutar com essas enfermidades durante 9 anos de sua vida. Faleceu com a idade de 35 anos em 16 de abril de 1879, no século XIX. Em sua mensagem para o Dia Mundial do Enfermo de 2017, o Papa Francisco recordou-se a humildade da jovem de Lourdes, afirmando que a Virgem, por ela definida, bela senhora, olhava como olhar para uma pessoa. Estas simples palavras descrevem a plenitude de uma reação assim. Pobre, analfabeta, a doente Bernadette sentia-se acolhida por Maria como pessoa. A bela senhora dirigiu-se a ela com grande respeito. Depois dos acontecimentos da gruta, graças à oração e aos acrescentou o Papa, Bernadette transformou a sua fragilidade em ajuda aos outros. Graças ao amor, foi capaz de enriquecer ao próximo, sobretudo oferecendo-se a sua vida pela salvação da humanidade. O fato de Bela Senhora dar-lhe o pedido para rezar pelos pobres e nos recorda que o enfermo e os sofredores não têm somente o desejo de sarar, mas também de viver cristamente a sua vida, chegando a doar-te como autênticos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1925 foi beatificada pelo Papa Pio XI, que proclamou santa no dia 8 de dezembro de 1933. Assim tornou-se o grande símbolo de testemunho, de divulgação e proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Sua vida está intimamente ligada a Maria e aos enfermos. Ó Deus, concedei-nos pela preces de Santa Bernadette, que destes perseverar na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, pobre e humilde, seguir as nossas vocações com fidelidade, chegar àquela perfeição que nos propusestes em vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de abril. Os santos mártires Leonidas e os 7 companheiros que, depois de estarem vários suplícios, foram afogados no mar em Coríntio, na Grécia, a cidade Acaia, no século III, no ano de 250. Santo Ópito e 16 companheiros martirizados em Saragoça, no século IV, no ano de 300. Santo Agrácia Virgem e Marte em Saragoça, no século IV, no ano de 301. Santo Caio e Cresmo de Saragoça, martirizados também no século IV, no ano de 302. São Túbrio, bispo de Astorga, no reino dos Sevos, também na Hispânica, faleceu de morte natural no século V, no ano de 420. São Frutuoso, bispo de Braga, na Gália, hoje Portugal, faleceu no século VII, no ano de 665, de morte natural. São Magno, mártir da Escócia, faleceu no século XII, no ano de 1116, pelos muçulmanos. São Drogão, em Subúrgio, na Isânia, atualmente na França, faleceu no século XII, no ano de 1186, de morte natural. São Cadorno, peregrino de Brogni, perto da Pávia, na Lombardia, na região da Itália, faleceu no século XIII, de morte natural, no ano de 1249. O beato Joaquim, religioso da Ordem dos Servos de Maria, em Sena, na Urquia, faleceu no século XIV, no ano de 1305, de morte natural. São Bento José Larbré,
dedicado à extrema pobreza e à penitência, faleceu em Roma, na Itália, no século XVIII, no ano de 1783, de morte natural. Os beatos mártires Pedro Delepigne, João Bernard e 24 companheiros, Avilliers, junto de Agnes, faleceu na França no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de abril, dia em que a Igreja Católica faz memória a Santa Maria Bernadette